Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos, então, a mais uma aula da nossa disciplina de segurança da informação. Hoje, o assunto do dia é criptografia simétrica, assimétrica e os tipos de algoritmos existentes entre ambos, tá? Nós também vamos falar ali um pouquinho de hashes, certificados digitais, mas nada tão aprofundado, até porque não teríamos tempo hábil dentro da grade curricular do curso para entrar a fundo em todos esses assuntos, tá? Mas a ideia é vocês entenderem o essencial, né, sobre criptografia simétrica e assimétrica. E ao final da aula ali eu vou explicar um pouco o seminário que nós vamos realizar durante esse final aí de período remoto, para que na próxima aula presencial, né, a gente tenha um momento ali de sala de aula invertida, onde vocês, alunos, serão os protagonistas e vão estudar com mais calma esses assuntos e repassar o conhecimento entre os colegas de vocês numa apresentação em grupos, ok? Mas vai estar tudo explicadinho ali no Moodle, tá? Então, seguindo aqui, então, pessoal, o que a gente vai falar hoje, tá? A gente vai dar uma relembrada no contexto histórico ali de criptografia, tá? Vamos falar da criptografia simétrica, da criptografia assimétrica. Vamos falar ali também que entre as duas criptografias existentes é possível ter algum tipo de intervenção. No caso, é o ataque de Man in the Middle, que basicamente é o homem do meio, basicamente é o cara que está ali tentando interceptar uma comunicação entre um remetente e um destinatário, né? Por exemplo, o Joãozinho e a Maria estão trocando conversas no WhatsApp ou e-mail, né? E como que basicamente existe esse ataque de Man in the Middle, ok? Algumas funções de hash, vocês vão ver ali basicamente, tá? É uma forma amplamente usada hoje em dia para que a gente possa, ao invés de gravar, por exemplo, uma senha de um usuário na base de dados, a gente pega essa informação e grava na base por meio de hash. Por uma questão de integridade e por uma questão de LGPD também, tá? Porque hoje as aplicações, elas não precisam, na verdade nem devem ter uma informação confidencial do usuário. Então, hashes, né, vem crescendo bastante, ainda mais logo após a lei LGPD. Entender ali também um pouco de certificados digitais e o uso ali do protocolo HTTPS, né, e ao fim as instruções ali para o seminário. Ok, galera? Então, bora lá, tá, pessoal? Nossa aula hoje não é tão extensa, é mais para vocês terem um overview de onde irão se guiar para que vocês possam estudar no seminário, tá? Mas vamos lá, relembrando lá a história da criptografia, como a gente já havia dito na aula anterior, né? Basicamente um processo existente para que a gente possa pegar uma informação, que é um texto claro, e transformar esse dado que está legível num dado totalmente embaralhado e totalmente impossível de ler, tá? Então a criptografia, por que ela surgiu, né? Ela surgiu lá, né, desde a antiguidade, como eu havia dito, tá? Para proteger mensagens secretas, né? Principalmente ali em tempos de guerra, né? Mais especificamente falando lá da época do Império Romano, na cifra de César e também na Segunda Guerra Mundial, né, que foi onde teve ali a máquina Enigma, que foi usada ali pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial, conforme eu havia comentado, e que o Alan Turing, né, uma das principais mentes da área da computação, né, foi o cara responsável aí por ajudar a quebrar o código Enigma, e a partir dali revolucionou a criptografia moderna, tá? Essa quebra do código Enigma aqui do Alan Turing foi um passo para a humanidade poder utilizar
desta base para, né, aprimorar os conceitos de criptografia, que é o que a gente vai entender mais hoje, tá? Alguns exemplos simples, tá? A gente pode enviar uma mensagem de WhatsApp, conforme havia dito, né? Essa mensagem ela é criptografada da pessoa ali que está tentando fazer um envio, né? E somente o destinatário consegue descriptografar essa mensagem para que ele possa ler. E aí, como que isso acontece? Vocês vão entender melhor nos próximos slides, tá? Então, objetivos da criptografia é garantir confidencialidade, né? Apenas quem tem a chave pode ler a devida informação, tá? Garantir integridade, que a informação ela não seja alterada por ninguém, né? Até depois a gente pode falar ali do Mendemiro para entender esse caso de integridade, é um caso que acontece bastante. Autenticidade, principalmente, né? Porque com a criptografia ali eu consigo confirmar se a identidade de quem enviou aquela informação, tá? E o não repúdio, né? Que é basicamente uma maneira de impedir que o autor se negue, né? Da autoria da mensagem. Não tem como dizer que não foi tu mesmo que enviou tal mensagem, tal e-mail, algo nesse sentido, tá, pessoal? Bom, compreendendo então o contexto histórico, vamos agora conhecer ali a criptografia simétrica e os modelos, né, de proteção de dados. Então, pessoal, na criptografia simétrica, né, nós temos uma única chave, tanto para cifrar a informação, tanto para decifrar, tá? Por que surgiu? Né? Foi a primeira abordagem prática para garantir a comunicação mais sigilosa ali entre dois indivíduos, tá? Alguns exemplos aqui mais didáticos, né? É quando a gente pega ali um arquivo zip com senha, né? Só que essa mesma senha é usada para abrir, né? Esta mensagem e proteger ela. Um outro exemplo é quando a gente tem ali uma única chave para abrir ali as correspondências da nossa caixinha dos correios, tá? Então, essa chave, caso essa pessoa tenha a chave, ela pode ir lá e abrir aquela informação. Então, é uma chave única utilizada para cifrar a informação, né? Para criptografar de fato, né? E essa única chave usada também para descriptografar a informação, tá? Para isso foi criado aí desde a década de 70 alguns algoritmos, tá? Que são muito mais poderosos do que a máquina Enigma, por exemplo, tá? Lá na década de 70 a gente teve lá o algoritmo de 10, tá? Que foi usado naquela época, porém bastante vulnerável depois do passar do tempo, conforme o aumento da internet, redes de computadores, coisas nesse sentido, foi se entendendo que ela era insegura e poderia sofrer ataques de força bruta até conseguir descriptografar essa mensagem como um todo, tá? Depois ela teve uma versão mais melhorada, né, que foi a tripla aplicação deste próprio algoritmo de 10, né? Ele é bem mais lento, porque era necessário aplicar o algoritmo de 10, o 10 ali, 3 vezes, né? Então, isso fazia com que era mais lento, mas só que mais seguro, né? E o AES né, é bastante usado aí atualmente no WhatsApp, VPNs, e-mails, dentre várias fontes de comunicação, né? Ponto forte, né, da criptografia simétrica, que é rápida, eficiente para grandes volumes de dados, né? Só que o ponto fraco é apenas que existe apenas uma única chave, né? E se acontecer uma interceptação, né, todos os dados podem ser lidos. Uma analogia ali é como um cofre com uma única chave, né? Quem tem essa chave vai abrir esse cofre. Tá? Mesma maneira ali da caixinha dos correios, por exemplo. Tá? Ok, vamos conhecer então o primeiro algoritmo simétrico, né? Que é o 10.
Mas afinal, o que é esse DES, né? É o Data Encryption Standard, tá? Padrão simétrico aí adotado lá na década de 70, conforme havia dito, foi amplamente utilizado por instituições governamentais e privadas, tá? O 10, tá, pessoal? Só uma breve explicação, mas sendo bem sincero com vocês, isso aqui envolve matemática pura. Nós teríamos que ter um domínio amplo de fatoriais, ter domínio amplo também de, fugiu o nome, números primos, cálculo diferencial integral, dentre diversos assuntos, tá? Mas basicamente lá o 10 pega todos os blocos dos dados lá usando 64 bits. Esses caracteres, né, são todos lá convertidos em zeros e uns com base na tabela ASCII, tá? E aí ele pegava, cifrava isso em 16 etapas repetidas, né? E aí em cada rodada aplicava lá uma mistura de substituições, permutações, até conseguir cifrar o dado. Mas é muito complexo, sendo sincero com vocês, nem eu sei, tá? Só se, pra gente saber disso, né, só se as nossas formações, né, fossem mais específicas para lidar sobre esse tipo de caso, tá? Mas a ideia é que vocês entendam o funcionamento disso, tá? E aí, por que caiu lá em desuso este algoritmo do Data Encryption Standard, que é o DES, né? E aí, como falei, conforme o avanço da computação, né, foi se tornando fácil, né, testar diversas combinações de chave de 56 bits, que era pouco para a época, tá? Aliás, era muito para a época, mas conforme foi avançando, entendeu que era pouco. E aí, com isso, era possível fazer ataques de força bruta, tá? Uma pequena analogia, né? Imagina um celular ali com uma senha de apenas 5 dígitos, tá? Que antes era segura, né? Porém, né, hoje é possível descobrir as combinações e encontrar isso, tá? Bom, apesar de ser eficiente, né, a criptografia simétrica teve as suas limitações, conforme eu disse, né, com o avanço aí da internet como um todo, né? Então surgiu a criptografia assimétrica, tá? Para resolver o problema existente na simétrica, tá? A criptografia simétrica é diferente, tá? Basicamente ela tem ali um par de chaves, tá? Uma chave pública para cifrar a informação e uma chave privada para decifrar a informação, tá? Ela surgiu para resolver ali o problema de distribuição de chaves, tá? Porque com apenas uma única chave, se descobrisse, pronto, né? Era possível obter todos os dados, tá? E antes era necessário combinar essa chave secreta com cada uma das pessoas, né? E isso também tinha problemas de performance. Um exemplo prático, né? A gente hoje, ao acessar aí sites com o protocolo HTTPS, né? O nosso navegador ele acaba usando uma chave pública, né? Para, enfim, montar alguma informação, né? Seja ela qual for, né? E aí essa chave pública acaba criptografando na sequência essa comunicação, né? E aí somente lá o servidor back-end usado daquela devida aplicação tem a chave privada e consegue decifrar isso, tá? Por trás, como funciona, mesma coisa lá na simétrica, é muito complexo, tem gigantescos números primos, fatorial, cálculo diferencial integral, permutações, então não vem ao caso a gente entrar nesses detalhes, tá? Pois é usado por fórmulas matemáticas lá que, enfim, né, torna totalmente impossível adivinhar qual é a chave privada a partir de uma chave pública, tá? Como analogia, né, indo ali na questão da caixa dos correios, né, a pessoa que coloca a carta dentro, né, ela está botando isso através de uma chave pública, porque ela que está gerando a informação, né, depois que ela gerou essa informação,
o servidor, que no caso, né, vai ser o receptor, né, via rede, vai conseguir, com uma única chave existente, que é a privada, obter essa informação. Tá, pessoal? Seguindo aqui, né, a gente entendeu agora a base da criptografia simétrica, né? Vamos ver ali como é que é o algoritmo RSA, que torna isso possível, tá? Também sem entrar em grandes complexidades matemáticas, tá? É um algoritmo hoje amplamente usado no mundo inteiro, tá? Baseado na dificuldade de fatorar dois números primos grandes, tá? Amplamente usado aí em protocolos HTTPS, assinaturas digitais, tá? E como que basicamente funciona aqui o RSA, né? Basicamente, né, imagina que a gente foi lá, criou dois números primos gigantescos, multiplicamos ele, tá? E a partir daí a gente obteve duas chaves que foram matematicamente ali conectadas, tá? A chave pública vai lá, pega essa informação, embaralha toda ela, de uma maneira que fique impossível de ler, e a privada desembaralha tudo isso e faz com que o texto fique claro, tá? Uma analogia é como se a gente fosse trancar uma fechadura que só pode ser aberta por uma única chave, né? E assim possível de reproduzir sem saber os segredos do fabricante. O algoritmo ECC, mesma coisa, tá? Criptografia de curvas elípticas é uma alternativa mais moderna ao RSA, também tem diversas combinações matemáticas existentes por trás disso, tá? Proporciona ali uma segurança semelhante ao RSA, né, com chaves menores e bem mais rápidas, tá? Hoje em dia está muito usado em dispositivos móveis, cartões inteligentes, criptomoedas, né? E por que ela é melhor em alguns casos, né? Geralmente esse algoritmo ECC gera segurança com bem menos poder de processamento, tá? E é bastante ideal para ambientes com recursos mais limitados, tá? Como analogia, né? Como se a gente tivesse uma fechadura de alta tecnologia, um material totalmente muito resistente, né? Que precisaria de bem menos, uma quantidade bem menor de peças para que garanta ao final uma maior proteção, tá? A gente consegue fazer muito com pouco, basicamente usando o algoritmo ECC, tá? Bom, mesmo com criptografia, a gente ainda corre alguns riscos, tá? Então vamos entender ali basicamente como funciona o ataque de Man in the Middle, ok? Basicamente o Man in the Middle é um ataque onde sempre vai ter uma pessoa no meio. Até desculpem, pessoal, esqueci de botar uma imagem ilustrativa aqui, mas é como se tivesse duas pessoas se comunicando, tá? Imagina eu me comunicando com algum de vocês, tá? Só que tem um terceiro ali tentando interceptar a troca das mensagens, né? E tentando de alguma maneira até alterar as informações, tá? E aí, como exemplo, imagina que a gente esteja numa cafeteria, né? Onde tem lá uma rede Wi-Fi pública, tá? E aí, nessa rede Wi-Fi pública, né? Tem um hacker ali que está usando a mesma rede, né? E aí ele consegue ali fazer uma interceptação, né? Consegue obter ali tudo que está na tua seção ali do teu navegador, cookies, coisas nesse sentido, e com isso ele vai lá e faz uma captura de informações sensíveis, tá? Cartão de crédito, dentre outras contas, né? E isso aí poderia dar um prejuízo financeiro absurdo, tá? Então, tomem cuidado quando utilizarem redes Wi-Fi públicas, principalmente em grandes cidades. Aqui na região, ninguém não vai ter um Mendemir, um cara no meio lá querendo ferrar com a gente, tá? Mas em grandes centros, tomem cuidado em usar a rede Wi-Fi pública, tá? Mas como evitar isso, né? Se a gente
mesmo numa cafeteria, um Wi-Fi público, a gente estiver entrando em algum site com uma conexão HTTPS, fica difícil, né? Porque a conexão HTTPS tem chaves assimétricas, e aí, como é um par de chaves, fica mais difícil de interceptar. Verificar os certificados digitais, tá? E também evitar as redes abertas ali, né? Para coisas mais sensíveis, tá? E como analogia, como se a gente estivesse falando com algum amigo ali, né, por telefone, mas aí tem algum terceiro ali respondendo por ele, tá? Além de proteger transmissões, precisamos garantir que os dados não sejam alterados. E aí tem as funções de hashes, justamente para garantir que não tenha alteração, garantir a integridade dos dados, tá? Então, basicamente, as funções de hash, tá? Elas pegam lá um dado, né, de qualquer tamanho e transforma isso em um tamanho fixo, só que totalmente como se fosse criptografado, mas é como se fosse criptografado, só que as funções de hash têm uma função um pouquinho diferente, tá? Mas ela é bastante importante para garantir a integridade dos dados, né? Se acontecer alguma mudança no hash, né? Também acaba, aliás, se acontecer alguma mudança na informação, acaba mudando o hash também, tá? Exemplo real, né? Sistemas de login, a gente nunca salva senhas, e sim somente o hash, tá? Se tu alterou o teu login, tua senha, o hash também é alterado, e isso mostraria que aquele dado foi alterado, né? De preferência por alguém autorizado a fazer isso, tá? Sites que fornecem o hash de um arquivo para verificar se não foi corrompido, é um outro exemplo, tá? Exemplos mais populares aí de funções de hash, tá? A gente tem MD5, SHA-1, tá? São mais antigos e vulneráveis. A gente tem ali o SHA-256, né? Muito usado hoje em contextos de blockchain e autenticação digital, tá? Bastante usada aí na questão de verificação e integridade de arquivos, tá? Como analogia, né? Como uma digital, se você muda algo, a digital também vai acabar mudando, tá? Resumo de tudo isso aqui, para ficar mais simples, tá? O hash, qualquer informação que tu gerar, é salvo um hash em alguma base de dados, tá? Se tu mudar essa informação, esse texto, seja lá o que for, essa hash é alterada, tá? E está sendo muito usado a hash com a vinda da LGPD, porque os sistemas aí, ninguém tem que ter nada confidencial armazenado. É tudo hash, tá? E tudo descriptografado para que quem for consumir, quem devidamente autorizado for consumir, tenha essa informação clara, né? E os sistemas embaralha tudo e não tenha a informação real ali aparecendo em bancos de dados ou coisas nesse sentido, tá? Então, para garantir que você está acessando um site verdadeiro, usamos certificados digitais, que é outra coisinha que a gente já entendeu um pouco aqui do funcionamento, tá? Então, pessoal, indo aqui na certificados digitais, tá? Basicamente é um documento ali, né, assinado por uma autoridade certificadora, tá? Que garante a identidade do site, tá? Por que surgiu isso, né? Para evitar que os hackers se passem ali por sites que são verdadeiros, tá? Nesse certificado digital, tá? É usado o protocolo HTTPS, né? Protocolo aí muito seguro que utiliza criptografia assimétrica ali para trocar chaves, tá? E transmitir os dados, tá? Como que funciona, tá? O navegador pede ali a conexão, o servidor envia o certificado, o navegador verifica ali a validade, as chaves ali são trocadas e a comunicação continua com a criptografia AES, ali, que é a nossa criptografia simétrica, tá? Mas o que é tudo isso? Basicamente, pessoal,
certificados digitais é para garantir se aquele site que vocês for acessar, ele realmente é íntegro, ele realmente é verdadeiro, ele realmente usa criptografia, tá? Ele realmente é seguro de navegar, tá? É como se tu fosse entrar. Eu botei ali um crachá digital, né, assinado por uma autoridade confiável, mas pensando melhor, tá? É como se tu fosse entrar num prédio extremamente seguro, tá? Esse prédio, tu vai mostrar teus dados ali na portaria para dizer que é tu mesmo, tá? Mas também o prédio em si, né? Vai te prover toda a segurança para que tu entre e acesse as informações de maneira criptográfica, tá? Sempre com segurança, tá? Então, basicamente, certificado digital é isso, tá? Para garantir que aquele site realmente é verdadeiro, tá? Porque a gente tinha muitos sites que eram falsos, que era tudo fraudulento, sem utilização do protocolo HTTPS, sem certificação digital. Então, isso era mais fácil aí de ocorrer vazamento de dados, tá? Basicamente. Bom, agora que vocês entenderam a base teórica, né, é hora de vocês brilharem, né, e explorar esses temas mais a fundo em seus seminários, tá? Basicamente, eu até vou melhorar esse slide aqui, não é isso? Eu posto a versão atual do slide na sequência, tá? Mas basicamente lá no Moodle eu deixei descrito, né? Vocês vão pegar o que vocês entenderam do assunto, tá? E vão trazer exemplos, né? Sobre criptografia simétrica, assimétrica, sobre as hashes, né? E alguma simulação ali, algum exemplo real ali de man the middle, tá? E vocês vão montar os grupos de vocês, podem manter os mesmos grupos, tá? E basicamente é isso, não precisa me dizer qual assunto, não precisa sortear um assunto. Basicamente vocês peguem aí o conteúdo, tá? E estudem ele, né? Peguem outros referenciais teóricos, criem uma apresentação, né? Aqui está desatualizado o slide, porque eu já escrevi o seminário, mas vai ser de 7 até 10 minutos, tá? Com no máximo até 6 integrantes, ok? E aqui os referenciais teóricos utilizados para esta aula. E agradeço a atenção de vocês, pessoal. Qualquer dúvida eu me coloco à disposição via o WhatsApp, e-mail, enfim, tá? Fiquem à vontade para me chamarem. Um abraço aí, bom restante de período remoto para vocês, bons estudos.